Quando o assunto é tortura, geralmente lembramos de aparelhos medievais assustadores como a Dama de Ferro e o Berço de Judas. Algumas poucas memórias nos fazem pensar em técnicas mais modernas usadas em filmes de ação como afogamentos e choques elétricos. Ou seja, torturas são lembradas como algo muito antigo, ou pelo menos de um passado ou de uma realidade muito distante, para alguém realmente se importar com elas. Não é como se houvessem pessoas trabalhando em outros métodos de tortura, métodos mais efetivos, mais simples e muito mais assustadores. Até mesmo em comparação com os instrumentos da Idade Média. Chegou a hora de conhecer e se surpreender com as 7 torturas modernas mais perturbadoras que as do passado. Meu nome é Antônio Bocco e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Número 1. Cela gelada. A primeira tortura é o tipo de método que só a modernidade foi possível de nos trazer. Ela consiste simplesmente em colocar o torturado em algum recinto com um sistema muito potente de ar-condicionado. Mas, se o torturador estiver impaciente e precisar de resultados mais rápidos, é possível tirar todas as roupas dele e jogar água em seu corpo de vez em quando. Sua origem data dos anos 60 no estado americano do Mississippi e parece vir sendo usada desde então em vários países além dos Estados Unidos, como Israel, África do Sul e Filipinas. Existe até mesmo a história de que, durante a Guerra do Vietnã, um Vietcong de patente mais alta foi capturado e torturado por meio da cela gelada por incríveis 4 anos. Impressionantemente, segundo uma reportagem de 2005, ela é considerada uma das 6 técnicas que a CIA pode usar em seus interrogatórios. Possivelmente, até hoje. Número 2. Estrapado. Embora tenha sua origem lá no Renascimento e também ter sido aplicado com as bruxas de Salem, esse método ganhou espaço no mundo moderno e até um novo nome: suspensão palestina. Essa técnica também funciona de maneira bem simples. As mãos da vítima são amarradas em suas costas e ela é içada por uma corda presa nos pulsos. Pode não soar tão horrível de início, mas a posição faz com que os ombros se desloquem lenta e dolorosamente. Tudo pelo peso do próprio corpo. A dor é tão insuportável que, em média, a tortura não pode ir além de 1 hora, pois mataria a pessoa. Método também muito comum nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Ironicamente, a suspensão palestina não é ou foi utilizada pelas autoridades do Estado. No entanto, as forças de segurança da Turquia usaram o estrapado nos anos 90, o que até mesmo rendeu uma condenação no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. No caso do que podemos chamar de suspensão turca, os torturadores ainda utilizavam algumas outras ferramentas para intensificar o processo, como jatos de água, choques elétricos e agressões de todo tipo, até mesmo sexuais. Número 3. Sala branca. Possivelmente uma das técnicas mais sinistras dessa lista. A sala branca já foi utilizada por países como Irã, Venezuela, Estados Unidos, Irlanda do Norte e pode acabar com a mente de qualquer um. Em termos gerais, ela é realmente uma sala branca. Tudo nela é branco. Cama, lençol, as roupas da vítima, até a comida é branca. Simplesmente arroz. As luzes fortes, também brancas, ficam acesas o dia inteiro. Não há janelas, não há som também. O ambiente é a prova de qualquer ruído externo. É considerada uma das maneiras mais efetivas de privar alguém de todos os seus sentidos. Não há estímulos novos para a visão, o tato, o olfato e o paladar. No caso da audição, a sala branca pode ser tão bem isolada que tudo o que o torturado ouvirá dia e noite é o som de seus órgãos funcionando. O coração batendo, o sangue fluindo em suas veias, o estômago digerindo o arroz de sempre. Em 2004, o jornalista iraniano Ibrahim Nabav, preso por dissidência, descreveu a experiência com as seguintes palavras: "Desde que deixei a prisão, eu não tenho sido capaz de dormir sem remédios. É terrível.
A solidão nunca te deixa, nem mesmo muito depois de estar livre. Toda porta que é fechada para você, é isso que chamamos de tortura branca. Eles conseguem o que querem sem precisar encostar em você. Eles sabem o bastante sobre você para controlar a informação que você recebe. Eles podem te fazer acreditar que o presidente renunciou, que eles sequestraram sua esposa, que alguém em quem você confia disse mentiras sobre você. Você começa a quebrar. E uma vez que você quebra, eles têm o controle. E aí você começa a confessar. Outras vítimas declararam ter tido pensamentos suicidas frequentes e danos na memória, além de perderem a noção da própria identidade. Mas o conceito de tortura branca é um pouco mais abrangente do que a sala em si. Ele se aplica a todo tipo de método que tem como objetivo a privação sensorial total, seja fazendo uso de vendas ou de uma cela solitária sem luz, de qualquer maneira. Pensar em ser torturado sem um único arranhão sequer é aterrador. Número 4, cadeira alemã. Essa é mais uma das torturas antigas que voltaram aos holofotes nos tempos modernos. A cadeira alemã foi usada já nesse milênio pelo governo sírio e também é considerada uma das queridinhas do Estado Islâmico. Então você já pode desconfiar que não é nenhum passeio no parque. Nesse método, a vítima é atada a uma cadeira metálica e seu encosto começa a ser puxado para trás, levando o corpo consigo. É uma tortura que causa dores mais do que intensas no pescoço, costas e até para alguns órgãos internos, oferecendo um risco real de danos permanentes e até a quebra da coluna vertebral. Como se não fosse o bastante, um prisioneiro sírio, em declaração para a Anistia Internacional, disse que a cadeira alemã foi utilizada juntamente a choques elétricos. Número 5. Caixa síria. Se você achava que a Síria estava contente com a cadeira alemã, isso é porque ainda não ouviu falar em seu método simples e absurdamente perturbador para torturar os seus prisioneiros. A caixa, ou câmara de tortura síria, consiste em atar as mãos e pés da vítima e colocá-la em posições bem desconfortáveis dentro de uma caixa, ali ficando por tempo indeterminado. Uma mistura de privação sensorial com violência física. Essa técnica também inclui a movimentação da caixa, tombando-a para os lados e a elevando para causar ainda mais desconforto para a pessoa ali dentro. Ela abre espaço até mesmo para uma tortura alimentar. Como mencionado por um prisioneiro, se os torturadores jogassem, por exemplo, um ovo cozido ali dentro, eles mexeriam a caixa para que o torturado não conseguisse comê-lo. Um outro prisioneiro, identificado como Jolan, declarou que, além de ter passado uma semana na caixa, foi transferido logo depois para uma cela, onde nem mesmo podia ficar em pé. Ele teria ficado ali por mais uma semana, até ser retirado e aí torturado com eletrocuções. Pois é, o governo sírio não está nem um pouco para brincadeira, né? Número 6, Banco do Tigre. Por fim, tenho aqui duas torturas que surgiram em um contexto bem específico. Em 1992, na China, um homem chamado Li Hongzhi fez a primeira aula pública de uma prática espiritual chamada Falun Gong, que logo se disseminou por todo o país. Após alguns anos, por causa de sua força, ensinamentos e aparente independência do Estado, o Partido Comunista resolveu tratar o Falun Gong como uma ameaça, o que provocou uma série de protestos por parte de seus praticantes. Esses protestos acabaram por fazer as discussões se tornarem ainda mais acaloradas, o que fez com que o governo declarasse uma verdadeira guerra contra a prática, dizendo ser uma organização herética que ameaçava a estabilidade social. Mesmo essa guerra se estendendo até hoje, seu período mais negro foi logo no início, em 1999, quando milhares de praticantes foram submetidos a todo tipo de tortura e abuso. E por falar em tortura, temos aqui nosso primeiro aparelho, o Banco do Tigre. A pessoa era sentada em uma estrutura de madeira.
tendo todos os membros amarrados e o próprio tronco preso a um encosto. Uma tábua maciça de madeira se estendia logo acima das canelas da vítima. Mas o suplício de verdade só começava quando posicionavam tijolos embaixo das pernas, forçando elas de encontro às tábuas. A tortura durava até uma das opções disponíveis: a tábua quebrar ou as pernas quebrarem. No entanto, a estrutura do banco do tigre também servia como base para outras situações. Em caso de greve de fome, por exemplo, ela era utilizada para prender a pessoa para que fosse alimentada à força por um tubo. Outra opção era simplesmente deixar a pessoa amarrada ali por dias a fio, sujeita a agressões e jatos d'água para não adormecer. Número 7. Cama da morte. Se o banco do tigre não era o bastante para perturbar a paz interior dos praticantes do Falun Gong, a cama da morte certamente seria a solução final. Talvez o aparelho mais simples de toda a lista. Ela é o que você está esperando: uma prancha de metal ou madeira onde a pessoa é amarrada com os 4 membros bem abertos e não pode fazer qualquer coisa senão esperar a própria morte. Os torturados eram mantidos lá a todo custo, fazendo suas necessidades fisiológicas nessa cama e tendo que ser alimentados por outra pessoa quando eram alimentados. O próprio Falun Gong tem um documento descrevendo todas as torturas às quais os praticantes foram submetidos. Além das 2 que mencionamos, há o calabouço na água, em que a pessoa é colocada em uma gaiola cheia de espinhos e submersa até o pescoço. E práticas como martelar lascas de bambu dentro das unhas das vítimas e também abusos sexuais. Assustador isso, não é? Pior ainda é pensar que essas coisas podem estar ou estão acontecendo nesse exato momento em algum canto do mundo. Na verdade, é melhor nem pensar nisso. Na sua opinião, qual é a pior de todas da lista? Tem alguma que você achou assim mais tranquila? Conta aqui pra gente nos comentários. Eu tô ficando por aqui, mas espero você para muito, mas muito mais, sempre aqui no Fatos Desconhecidos. Até lá!